exemplo, ainda hoje, quando nós fazemos testes de phishing, o índice de pessoas que clicam nas nossas campanhas é muito alto. Por que é alto ainda? É alto porque as pessoas não estão devidamente capacitadas, as pessoas precisam receber mais informações. E não é e-mail, não é só fazer a campanha de phishing, é dar suporte, dar material, dar conteúdo, para que as pessoas consigam entender. Recebemos o Alisson Santos, CISO do Atacadão, e conversamos sobre os 3 pilares de cibersegurança: disponibilidade, integridade e confiabilidade. Nesse papo, ele faz questão de reforçar como essas bases são essenciais para proteger operações e conquistar a confiança dos clientes no varejo. Alisson, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso podcast. É uma honra ter você aqui. Obrigada por ter aceito o convite, né, de estar aqui com a gente. Já estivemos em outros desafios aí, né, no painel do Customer Day. E agora ter você aqui no nosso podcast é uma honra. Então eu queria, até para começar aqui, pedir para que você se apresente e conte um pouco da sua trajetória até chegar nesse momento que você está hoje, que é CISO aí do Atacadão. Claro, Polly. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui, fazer parte mais um dos entrevistados que passou pelo podcast, poder compartilhar um pouco da minha experiência, do meu conhecimento, com aqueles que já seguem e com aqueles que também querem seguir no mundo do cybersecurity. Bom, eu comecei minha jornada, digamos, profissional de muito cedo com a minha curiosidade por conhecer coisas eletrônicas, né? Rádio, TV, depois computador. Por conta disso, eu fui fazer um curso de eletrônica. Fiz um curso técnico de eletrônica, comecei a trabalhar, fiz estágio, etc. E o primeiro ramo que eu fui trabalhar em eletrônica foi em redes de computadores. Isso me despertou interesse de fazer algo na faculdade relacionado àquilo. Com isso, eu fiz engenharia elétrica com ênfase em telecom. Redes, naquela época, estava mais conectado com telecom do que hoje em dia, que hoje é muito mais TI do que propriamente telecom. Já trabalhando na área, uma empresa que eu trabalhava, que queria montar um SOC, na verdade ela chegou até a montar esse SOC, precisava de profissionais capacitados e certificados. Trabalhei nessa empresa por um tempo, saí, passei por outros segmentos, trabalhei em telecom, trabalhei em consultoria de TI, consultoria de telecom, fiquei um bom tempo trabalhando em uma empresa de infraestrutura rodoviária, lá fiquei quase 10 anos, e finalmente eu cheguei no Atacadão como um CISO. Durante esse percurso, então, fui desde a parte mais técnica, exercendo funções de analista, depois liderando o time, muito como especialista também na área. E aqui no Atacadão já é onde eu estou trabalhando já há algum tempo, desde 2021 como CISO, e lá sou responsável por toda a parte de cybersecurity e também privacidade e proteção de dados. Eu acho que é importante a gente explorar um pouco mais da sua trajetória, até puxando o gancho aqui da próxima pergunta, porque pelo que você traz, você já tem aí alguns anos, né, nessa área, obviamente migrando de uma parte para outra, até chegar em segurança da informação e, por fim, no setor de varejo. Então, eu queria que você trouxesse um pouco como que você enxerga a evolução de segurança cibernética nos últimos anos e quais que foram os principais desafios que moldaram a sua visão sobre o papel estratégico da segurança para o negócio. Legal. Essa é uma pergunta bem interessante. Se a gente for olhar para trás, no passado recente, a gente claramente vai notar o impacto que a pandemia teve em todos os setores e cibersegurança não foi diferente. Nós estávamos acostumados a trabalhar num ambiente controlado, com os perímetros bem definidos, com os controles muito definidos, mas sempre com um olhar muito interno, muito para on-premises, aquilo que a gente tinha dentro de casa. Embora a gente já tinha, sim, vários projetos, vários sistemas rodando em nuvem, mas as empresas ainda tinham um olhar muito forte em on-premises. Com a pandemia, tudo isso mudou da noite para o dia, e nós, profissionais de cyber, fomos obrigados a estender todos aqueles controles, monitoramentos que a gente tinha no ambiente controlado para casa do usuário, para casa do fornecedor, para casa do cliente. Isso foi um desafio muito grande para a gente, quando a gente percebe a velocidade que nós tivemos que reagir a isso. Primeiramente, fazendo aquilo que era possível ser feito, depois criando algum planejamento e sim colocando projetos reestruturantes ali para garantir a mínima segurança possível para o cliente, para a empresa e para os funcionários, né? Isso acho que foi um ponto bem marcante para a gente, porque existiam tópicos, por exemplo, que sempre foram bem cuidados, mas nunca eram protagonistas.
E eu acho que com a pandemia, algo que a gente não dava, digamos assim, protagonismo para isso, passou a ser a parte de gestão de acesso e identidades. Hoje é inimaginável a gente pensar em segurança no mundo de cloud que nós vivemos hoje, sem colocar esse assunto como um dos principais tópicos da nossa estratégia. Então, essa experiência de ter que reagir com tanta velocidade, ser criativo, ser inovador, no momento caótico e passar, inclusive, dar muito mais protagonismo para as coisas que a gente fazia, a gente talvez cuidava bem, mas não colocava aquilo no centro das atenções, me marcou principalmente e me fez passar a pensar em de que forma que cyber, de que forma que segurança pode ter um papel diferenciado para a companhia, para a empresa. Porque no final do dia, nós somos ainda conhecidos como aquele departamento que cria barreiras, que bloqueia as pessoas e não permite elas acessarem ou fazerem o que querem. Mas o que a gente está fazendo, na verdade, é tentando proteger a companhia. Só que isso por si só, os funcionários, os clientes não conseguem enxergar um valor claro nisso tudo. E aí eu passo a pensar que segurança precisa de exercer um papel muito mais protagonista na alavancagem do negócio. A gente precisa mostrar muito mais valor do que a gente mostra e não ser só conhecido como aquela área que bloqueia as pessoas. E eu penso que a melhor forma de nós fazermos isso é mostrar o valor de cyber para todas as pessoas envolvidas no negócio, da eficiência que ele pode trazer. E não somente naqueles riscos que nós, com certeza, mitigamos, faz parte do nosso papel, essa é a nossa obrigação. Mas, além disso, o que mais nós podemos fazer? Eu acho que eficiência seria a palavra para a gente dar um passo adiante e conseguir mostrar mais valor para a companhia. A gente vai falar mais aqui sobre o tema de como que essas mudanças, né, trouxeram aí impactos quando a gente fala em segurança da informação e como que esse departamento ele já não é mais um departamento fechado, já não é mais só um departamento, é um tema para a empresa como um todo. Mas eu queria trazer um pouco do que você falou agora no final, que foi essa questão da eficiência, né? Até porque foi até uma frase que você trouxe no nosso alinhamento, que controle não gera eficiência. E eu queria que você traduzisse um pouco isso, até pensando aqui como que você vê cyber sendo integrada ao modelo de negócio com agilidade, sem comprometer a eficiência operacional. Você trouxe aqui alguns exemplos ligados à pandemia e o quanto que antes tópicos, temas não eram tão olhados ali com cuidado e agora, a partir de agora, se tornam prioridades. Mas eu queria que você explorasse um pouco mais pensando nessa integração mesmo. Claro. Preciso explicar exatamente a minha frase que controle não gera eficiência, é que nós profissionais, principalmente áreas que estão posicionadas na segunda linha de defesa, grande papel nosso é identificar ameaças, identificar riscos e definir melhorias nos processos existentes através de controles, ou melhorar o que já existe, ou inclusive colocar um novo. Então, principalmente quando a gente coloca um novo controle, a maior parte das vezes, quando nós fazemos isso, a gente não está gerando eficiência no processo. A gente, claro, está gerando eficiência para reduzir o risco, mas a gente não está fazendo aquele processo, não é a parte não é o objetivo daquele controle dar mais velocidade no processo. Na verdade, é mais provável que ele vai tirar um pouco outras fricções, né? Exatamente. E aí, esse é um ponto primordial, assim, de como eu vou conseguir colocar um controle ou ajustar um controle e, ao mesmo tempo, ser efetivo. E, ao mesmo tempo, trazer uma redução de custo, uma redução do tempo, uma redução de recurso, que acho que isso é o desafiador falando enquanto cyber. E a gente já tem, na verdade, vários exemplos de como fazer isso através de modelos e métodos e estruturas atuais de como integrar segurança num processo de TI, propriamente dito, um processo de desenvolvimento de software. Acho que esse é o principal caso que a gente pode falar. Mas antes de falar sobre isso, a gente tem que ter um olhar de cyber sendo transversal mesmo, como você disse, na companhia como um todo. E uma forma muito simples de fazer isso é termos profissionais, termos colaboradores treinados com segurança, treinados com assuntos relacionados à segurança para que eles saibam como se proteger, como não serem vítimas de alguma ameaça. Pelo simples fato de a gente reduzir o número de pessoas vitimadas por um ataque, você
torna a sua segurança, torna os seus profissionais muito mais efetivos. Você reduz o seu tempo tendo que ficar cuidando de incidentes de segurança. Sim. Essa é uma forma simples de você trazer eficiência. Mas além disso, falando basicamente sobre DevSec, que era o que eu queria falar de fato, né? Você vê o modelo de DevSec, acho que o melhor exemplo de como integrar segurança fim a fim num processo, e em todas as etapas onde segurança atuou, ela, na verdade, reduziu a quantidade de tempo que você demoraria para desenvolver um software, ou a quantidade de recurso que você também demoraria para entregar aquilo que você esperava. Quando você atua desde o começo num projeto de um novo software, por exemplo, você vai ter tempo, segurança falando desde o começo do desenvolvimento, de identificar ameaças, de definir padrões, métodos, identificar os riscos, definir quais seriam os requisitos mínimos de segurança para evitar que aquele risco acontecesse. Então aqui é um profissional de segurança atuando dentro de um squad de desenvolvimento. Mas também tem as ferramentas que você pode colocar dentro da esteira. Então você pode colocar ferramentas diretamente no computador do desenvolvedor para que aquela ferramenta já vá monitorando a atividade do desenvolvedor quando ele está desenvolvendo, colocando código ali, já vai analisando e avisando para ele, olha, essa parte do código que você está desenvolvendo gera determinados riscos. Inclusive, a ferramenta já cita para ele, já informa para ele como corrigir. Então, você também está reduzindo o tempo de lá na frente voltar e ter que corrigir o software. E colocar segurança também dentro da esteira para fazer testes automatizados. E aqui a palavra automatizados, ela tem um destaque principal. Porque você não vai precisar de ter sempre um ser humano olhando os testes, executando os testes. O próprio pipeline, a própria esteira cuidaria disso e faria esses testes automatizados sem a interface humana. E quando você pratica esse tipo de metodologia, esse método de desenvolvimento, você vai ver que na entrega do software você vai ter muito menos falhas, muito menos bugs, muito menos riscos que poderiam ser explorados pelo atacante, e você vai gastar muito menos tempo para testar o software também. Então, eu vejo esse como o melhor exemplo para trazer como integrar a segurança num processo e isso ser 100% efetivo para a empresa. Você vai ser muito mais assertivo no prazo, você vai ser muito mais assertivo no recurso e você não vai ter retrabalho para voltar e corrigir o software. Na sua fala, Alisson, você citou em alguns momentos sobre a importância de treinamentos, de capacitação, né? E até ainda explorando um pouco mais sobre esse tema de treinamentos e ferramentas, eu queria que você trouxesse um pouco sobre como que a gente consegue garantir que a segurança, você falou, né, seja algo transversal dentro da organização e qual que é o papel aí da automação, da detecção e da mitigação de vulnerabilidades nesse processo como um todo. Claro, eu acho que é enfatizar a questão do treinamento, né, do conhecimento da segurança, não somente para profissional de TI. Eu acho que o profissional de TI, inclusive, deveria ser capacitado com outros assuntos que normalmente são destinados somente para eles, administradores, usuários privilegiados. Mas é um público, de certa forma, pequeno, dependendo do tamanho da companhia ou do segmento da companhia. No geral, você vai ter uma estrutura grande operacional e de back-office trabalhando para um negócio que precisa estar capacitada. E aqui eu fujo da palavra conscientizada, porque a gente, durante muito tempo, tomou ações de conscientização que de fato não foram efetivas. Eu acho que quando a gente procura fazer ações mais efetivas, dar uma capacitação parecido mesmo com um treinamento, a gente consegue deixar os funcionários aptos a identificarem uma possível ameaça, um phishing, por exemplo. Ainda hoje, quando nós fazemos testes de phishing, o índice de pessoas que clicam nas nossas campanhas é muito alto. Sim. Por que é alto ainda? É alto porque as pessoas não estão devidamente capacitadas, as pessoas precisam receber mais informações. E não é e-mail, não é só fazer a campanha de phishing, é dar suporte, dar material, dar conteúdo, para que as pessoas consigam entender. E fugir do ambiente corporativo, né? Acho que quando a gente está falando em capacitar as pessoas, elas têm que entender que aquilo não vale só para as quatro paredes da empresa, vale para a vida dela. Muitas pessoas que você conhece foram vítimas, por exemplo, de que o WhatsApp delas foram corrompidos, que foram invadidos, ou então as redes sociais delas também foram sequestradas, porque não sabiam minimamente as ferramentas Sim. que um aplicativo de mensagem, uma rede social possui para poder protegê-las, né? Então a gente tem que ir além das quatro paredes da empresa, fazer com que segurança faça parte da vida delas como um todo e não somente na empresa.
E também sobre ferramentas, né? Eu acho que ferramentas têm um papel crucial no processo de proteção dos dados, no processo de proteção da empresa como um todo. Para que você consiga estar preparado, estar protegido, digamos assim, você vai precisar sim de ferramentas capazes de identificar em tempo e com Sim. eficiência um ataque, uma ameaça. E são várias que existem no mercado hoje. E acho que aqui o foco, eu posso dizer que seria ferramentas de detecção e resposta. E eu acho que aqui eu quero fazer um gancho, inclusive com uma pesquisa que anualmente é publicada pela IBM, que é o custo de violação de dados. A do ano passado, de 2024, cita que a média de tempo que uma empresa demora para detectar e responder uma ameaça é em torno de 260 dias. Entre detectar e responder. Sim. Empresas que hoje já colocam inteligência artificial dentro desse processo de detecção e resposta conseguiram diminuir 98 dias desse tempo. É muito tempo Já ainda que sobrou. É Uhum. muito tempo ainda. Então eu vejo aqui um potencial enorme de inovação nessa questão de ferramentas, onde quanto mais nós conseguirmos trazer ferramentas avançadas, ferramentas novas, com inteligência artificial embarcado, ou mesmo não, com projetos de IA que os próprios times de SOC e Blue Team consigam implementar no processo, a gente vai, novamente, trazer mais eficiência ao processo. Sim. Foi interessante em alguns momentos que você trouxe aí, não só essa questão da capacitação, mas como que cibersegurança enxerga o público ali, né? Você falou, eu não posso, hoje em dia, me manter agora só em 4 paredes. E no caso, não só olhar também para o board, eu preciso olhar para a pessoa que está lá na ponta, né? Uhum. E quando a gente pensa, por exemplo, num varejista tão grande quanto o que você atua hoje, a gente olhar para pessoas que muitas vezes nem sabem o que é segurança da informação, né? Traduzir isso numa linguagem que eles consigam entender e, mais do que isso, que eles consigam transmitir isso, né? Para fora de casa ali, como você bem explicou. Eu imagino que exista um desafio, e eu escuto muito isso, né, dos CISOs, principalmente os que lidam B2C, né, com clientes finais. Como que a gente consegue traduzir isso? Como que a gente passa essa conscientização? E aí você trouxe um negócio que eu gostei, que muitas vezes ela pode até falhar ali. Então, como que a gente traduz para uma linguagem simplificada e que traga resultados? Porque isso traz impacto diretamente no que você trouxe agora no final, nessa questão das inovações, porque também não adianta só a gente inovar ou pensar em grandes ferramentas se a gente não trabalhar no básico, né? Como você trouxe a princípio na sua resposta. Sim. E ainda até seguindo nessa linha, né, da questão da preparação, de levar essa mensagem para fora, foi muito interessante você ter trazido também a questão de novas tecnologias e como que a gente se adapta a elas. Eu queria que a gente falasse um pouco agora sobre a questão de disponibilidade mesmo, né? Quando a gente fala de um setor como o varejo, a gente está falando muitas vezes de sistemas em que se torna isso crítico, né? Afinal, a gente precisa garantir que a operação ela continue sem parar. Enquanto a integridade dos dados impacta diretamente a imagem e a reputação da empresa. E no caso de vocês, a gente está falando do público final, né? Então, isso tem um impacto muito maior. Eu queria que você trouxesse como que você enxerga o papel da segurança em sustentar esses pilares, os pilares, né, de cibersegurança em um setor tão desafiador e tão específico como o varejo físico. Claro, eu acho que nós, novamente, né, olhando pro estereótipo do profissional de segurança, estando tão ligado às questões de acesso, que no final do dia boa parte da atividade nossa vai gerar em torno de acesso. Sim. Acho que foi durante décadas um papel que foi muito colocado como destaque, que é a parte de confidencialidade. Estou falando de gestão de acesso no sentido de controlar a internet do usuário, esse tipo de coisa. Isso, como falei, é um estereótipo. E por conta disso, talvez outros temas, outros pilares de segurança, como disponibilidade e integridade, menos integridade, acho que mais disponibilidade, não eram tão enxergados dentre os profissionais como principal ou um dos principais pilares que eles deveriam cuidar. Eu acho que, dentre os três, o principal para mim é disponibilidade. Por quê?
Porque você trabalha numa empresa, você dá sustentação ao negócio da companhia, o seu papel enquanto profissional de segurança não é... Por que, na verdade, a gente procura implementar ferramentas ou medidas para impedir um ataque cibernético? Para que aquele ataque não interrompa o negócio, não pare a operação, que a empresa pare de funcionar. Então, no final do dia, o objetivo de fato não é impedir que a empresa seja atacada, é impedir que a empresa pare. Sim. Então, a disponibilidade, para mim, é o principal pilar, uma principal missão nossa de profissionais de segurança. E eu acho que isso inclusive um paradigma que nós deveríamos começar a pensar e discutir de que modo que a gente, de fato, vamos implementar as medidas, as atuais e as novas, para as próximas ameaças que surgirem, mas sempre pensando, é mais importante a gente garantir o funcionamento do negócio, porque sem um negócio não vai ter mais nada depois disso. E falando de varejo, isso é crucial, porque a gente trabalha 365 dias no ano. O negócio não pode parar. A cadeia de suprimento ela não pode ser interrompida. A gente não pode deixar as lojas desabastecidas, a gente não pode deixar os clientes sem ter opção de compra. Então, todo o cuidado que nós deveríamos ter hoje em dia, eu penso dessa forma, de que forma que o meu propósito enquanto profissional de segurança, de trabalhar na defesa da empresa, vai permitir com que ela funcione todos os dias do ano. Eu acho que isso é principal. Se você for conversar com o board, diretoria, qualquer tipo de diretor, qualquer tipo de gestão média vai falar, meu negócio não pode parar. Então, nosso isso papel é o mais importante. Isso é o mais importante. Sim. Então, tudo que a gente for implementar, claro, a gente está impedindo um ataque cibernético, a gente está impedindo que a gente seja atacado por ransomware, mas a gente está impedindo, na verdade, que a empresa pare de funcionar. Até porque se a empresa parar, não tem mais nada, né? Como você trouxe. Aí não vai dar para trabalhar nenhum dos outros dois pilares também, né? Exatamente. E aí, até continuando com essa questão da marca e do consumidor, né? A gente fala muito sobre a confiança dele com relação a gente. E é um tópico primordial, porque muitas vezes eles nem enxergam o que tá acontecendo ali no backstage, né? Principalmente quando a gente fala de varejo físico, né? Muitas vezes o cliente que vai lá na loja física de vocês, ele não tá enxergando todas as possibilidades de ameaças que existiriam se o Alisson e o time e toda a empresa não tivesse pensado em novas ferramentas, em novos projetos aí de capacitação e melhorias. Muitas vezes ele não percebe, porque ele tem uma missão. Ele vai ali, vai comprar suas coisas, vai sair. Para ele, o mais importante é ele conseguir fazer isso sem problema nenhum. Exatamente. Mas para vocês, essa jornada, ela traz muita coisa, né? Existem muitas coisas que precisam ser pensadas. E uma delas é justamente a proteção dos dados desses clientes. Então, eu queria que você trouxesse um pouco sobre como que vocês conseguem trabalhar até para mostrar isso, que vocês estão cuidando deles, né? É um dos temas que, hoje em dia, principalmente depois da LGPD aí, até os próprios consumidores, eles começaram a olhar muito mais para isso, né? Ainda faltam muitas pessoas, como a gente até conversou aqui, né, no podcast, muitas vezes as pessoas nem sabem o que estão fazendo com os dados delas, mas a gente já vê uma movimentação de olho nisso, né? Ou seja, existe aí uma abordagem específica para mitigar riscos como fraudes, ataque de phishing, como você já trouxe aqui como exemplo, considerando aí a fragilidade da conscientização digital, principalmente pensando no público final até. Bom, legal. Segurança para varejo e para qualquer outro segmento precisa ser encarado como algo estratégico. Sim. É um diferencial da empresa ter um time e ter processos robustos de cibersegurança. Para o usuário final, ainda é um pouco transparente isso, porque a gente está falando trabalhar no bastidor para que os dados deles sejam protegidos, mas na essência a gente está falando em ter uma estrutura robusta de cibersegurança pautada em frameworks reconhecidos como ISO, NIST e outros que existem também atualmente. Quando a gente cria essa estrutura, esse organismo e consegue, como a gente falou no começo, integrar ele em todo o negócio da companhia, claramente esse valor está chegando até os serviços que o cliente está consumindo da empresa ou do serviço que ele está, da experiência que ele vai ter ou usando a loja física, ou usando o e-commerce ou qualquer outra plataforma digital. Então esse é o ponto principal, ter uma estrutura robusta. Isso com certeza vai aumentar a segurança nos dados do cliente.
Mais do que isso, né, você estar atento e estar compliance com as legislações do seu setor, do seu segmento. Acho que isso é primordial. LGPD é talvez o maior caso nosso, olhando para varejo, de como proteger os dados dos nossos clientes e dos nossos funcionários. Assim, estando nós compliance com a lei, atendendo os requisitos que ela obriga as empresas a cumprir, fatalmente a gente vai estar levando esse valor para o cliente. E é dessa forma, falando que, deixando claro para os clientes que nós somos uma empresa diligente, nós prezamos por segurança, nós estamos de acordo com a LGPD, a forma com que nós coletamos e tratamos os seus dados, a possibilidade do cliente poder entrar em contato conosco e pedir revisão ou A a transparência, consulta, né? a transparência, acho que isso é primordial para que o cliente tenha confiança de que quando ele for consumir um serviço ou for acessar alguma das plataformas digitais ou mesmo ir até a loja, que a empresa vai estar protegendo, vai estar cuidando dos dados dele e que nada além daquilo que está presente na nossa política, que nós inclusive deixamos transparente para os usuários, vai estar sendo seguido, a gente não vai estar fazendo nada diferente daquilo. Acho que é uma das principais formas da gente mostrar para o cliente a confiança. Acho que a experiência do usuário gera em cybersecurity passa por aí. Por outro lado, existem outras medidas que nós também podemos empregar para que a confiança seja ainda maior. Quando a gente está atento a fraudes, atento a golpes que estejam sendo aplicados em nossos clientes e a gente tem a capacidade de reagir, a gente tem a capacidade de derrubar essas campanhas fraudulentas, nós também mostramos para os nossos clientes, olha, essa empresa está preocupada em não permitir ou diminuir a possibilidade de eu ser enganado ou ser vítima de uma fraude. Então é também um outro campo muito interessante que a gente também atua para que, de fato, não necessariamente um golpe, sim, pode acontecer, mas não necessariamente um golpe vai trazer algum prejuízo para a empresa. Muitas das vezes o prejuízo é muito mais do cliente. Então a nossa preocupação aqui é na imagem. Então evitar que o cliente tenha uma experiência ruim por conta de um golpe e que vai acabar atrelando aquele fato negativo que aconteceu com ele com a nossa marca. Então a gente procura evitar isso. Eu escutei, até no nosso podcast mesmo, de um CISO de e-commerce, ele falando, ele muitas vezes acontece algum tipo de golpe ou algum tipo de fraude que não está diretamente ligado com o meu e-commerce. Mas por ter sido ali próximo, o cliente ele não tem essa leitura. Então ele vai associar diretamente à minha marca. Com certeza. Quando eu cuido ali da forma que eu trato os dados, quando eu trabalho a questão da transparência, quando eu deixo óbvio mesmo, e aí a frase clichê do óbvio precisa ser dito, ela é real no dia a dia, né? Ele se sente cuidado e cria a aproximação, né? E aí, de novo, a gente entra no tópico que a gente falou aqui durante toda a conversa. É estratégia de negócio. Porque quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre a experiência do cliente, é um diferencial. E aí, quando a gente olha para o público, por exemplo, o público de vocês, que muitas vezes não tem, né, ali não tem uma formação, e não é obrigação no final do dia, né, deles, se a gente tem essa possibilidade de trazê-los para perto e trazer não só a lição, mas as experiências e ajudá-lo a não cair nesses golpes, a gente já tá fazendo muito além. Você falou agora, né, muitas vezes o impacto vai ser muito maior para eles. Sim, não pra gente, né. Puxando um gancho que você deixou aqui, é interessante que a gente consegue notar, a gente está no dia a dia trabalhando e impedindo que, na verdade não é impedir, mas diminuindo o impacto que isso traga para os nossos clientes. A gente vê claramente os perfis de golpe sendo aplicado, na verdade, golpe sendo aplicado para perfis de público diferenciado. Exatamente. Para aqueles que costumam acessar plataformas digitais, e-commerce, etc. Tem exatamente o tipo de ataque, tipo de golpe que vai ser aplicado para ele. E os que preferem lojas físicas também. Há golpes também aplicados para esse tipo de pessoa. E visa para todos os públicos, diria assim, para todos os clientes, visa encontrar alguma fragilidade exatamente na conscientização da pessoa. Então, são pessoas que de alguma forma possam ou não ter alguma experiência de fato, né, conhecimento de segurança, conhecimento de autoproteção no mundo digital, muitas das vezes não tem, e dependendo do público, sim, é menos essa consciência, e o tipo de ataque é bem direcionado para esse público. E aí entra de novo o nosso papel, né, o papel da cibersegurança, que
se cada vez mais ela não for só o papel do Alisson e do time, se ela for da companhia, vai tornando todo esse processo de conscientização, né, de capacitação mais fácil. Exatamente. A gente teria até outros tópicos aqui, mas eu tô de olho no relógio ali. Então, por hoje, Alisson, eu vou fechar com você por aqui. Primeiro, agradecer pela sua participação, por ter compartilhado com a gente todas essas lições. Eu até falei no início, né? Como se fosse uma aula, porque a gente aprende aqui também. E o melhor é que a gente aprende formas diferentes, adaptadas a contextos diferentes, de aplicar cibersegurança. E antes de finalizar, eu queria abrir para você agradecer, enfim, deixar alguma mensagem final aqui para nossa audiência. Novamente eu agradeço. Fico à disposição para as próximas oportunidades que tiver e pode contar comigo, e agradeço todo o time da Fortinet também. É legal essa parte do à disposição, porque esse já é o segundo. Esse convite surgiu do à disposição de outro projeto. Exatamente, já vi que eu vou ser convidado de novo. Então, em breve, a gente se fala de novo. Muito obrigada de novo. Vai ser um prazer, adorei conversar com você. E a vocês também, muito obrigado por estarem mais uma vez aqui com a gente no Fortinet Brasil Podcast. Muito obrigada pela audiência de vocês. Se vocês gostaram do nosso conteúdo, compartilhe aí com a sua rede e ajude a levar essa conversa ainda mais longe. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e deixar a sua opinião. E antes de terminar aqui o nosso episódio, a gente tem uma novidade muito especial para vocês. Temos um novo programa, o Tech Talks. Esse é um projeto no qual estamos trabalhando há algum tempo, pensando na proposta de ir mais fundo em temas mais técnicos e específicos de cibersegurança. Estamos muito empolgados por aqui e vai ser muito importante ter o seu feedback. Por isso, já fica aqui o meu convite. No episódio de estreia, a pauta foi o FortiKNAP, num papo entre dois experts que exploraram funcionalidades e discutiram como ele pode revolucionar a proteção na nuvem. Corre lá para conferir! Nos vemos no próximo episódio.